Câmara é notícia. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Eleições municipais mudam configuração da Câmara dos Deputados, com 11 deputados eleitos para o cargo de prefeito. 5 deputados foram eleitos prefeitos no segundo turno, incluindo 2 capitais, Cuiabá e Natal. Deputados afirmam que acordo de reparação pela tragédia de Mariana representa um avanço. Câmara pode votar projeto que torna crime filmar pessoas sem consentimento por baixo da roupa. Eleições municipais mudam configuração da Câmara dos Deputados, com 11 deputados eleitos para o cargo de prefeito. A repórter Verônica Lima acompanhou os resultados. As eleições deste ano são municipais, mas os resultados alteram também a composição da Câmara dos Deputados. 11 deputados foram eleitos para o cargo de prefeito e, por isso, devem deixar o mandato parlamentar. Ao todo, 82 deputados se candidataram a cargos nas eleições deste ano, 73 para prefeito, 2 para vice-prefeito e 7 para vereador. No segundo turno das eleições municipais, 16 deputados federais estavam na disputa. 8 buscavam o controle de capitais, como o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que tentou a prefeitura da maior cidade do país, São Paulo, mas foi derrotado pelo atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Em Natal, no Rio Grande do Norte, 2 deputados federais se enfrentaram no segundo turno, Natália Bonavides, do PT, e Paulinho Freire, do União. Paulinho Freire, que tinha o apoio do atual prefeito Álvaro Dias, disse que pretende continuar o trabalho de seu antecessor. E eu estou aqui muito feliz, vamos comemorar agora com a população, extravasar, para que a gente possa, a partir de amanhã, descer do palanque, arriar as bandeiras e vamos pensar em governar para toda a cidade de Natal. Entre os apoiadores de Natália Bonavides, o clima era de conquista também, considerando positiva a trajetória da candidata nas eleições. Estou muito orgulhosa do que a gente construiu. Parabéns! Que a história é nossa e o povo é quem escreve. Em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o deputado Ricardo Silva, do PSD, falou da responsabilidade em assumir a prefeitura após uma eleição muito acirrada. A diferença para o segundo colocado foi de apenas 687 votos. Essa vitória, ela dá um recado que é da cidade de Ribeirão Preto. Essa vitória, ela dá um recado para mim também, que eu tenho a obrigação agora de fazer o melhor governo da história dessa cidade. Entre os deputados eleitos prefeitos neste segundo turno estão Abílio Brunini, do PL, em Cuiabá, Mato Grosso, Márcio Correia, do PL, em Anápolis, Goiás, e Naomi Amorim, do PSD, em Caucaia, Ceará. Para o consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira, as eleições municipais dizem muito sobre a correlação de forças da política nacional. Alguns senadores e alguns deputados fortaleceram as suas posições. Outros já não tiveram esse protagonismo na sua determinação, na sua colocação como força política. Então é interessante a gente verificar que o cenário municipal, ele não apenas confirmou isso, ele mostrou que é possível haver algumas possibilidades de alternância de poder. Neste ano, 51 municípios tiveram segundo turno, entre eles 15 capitais. Só existe a possibilidade de segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Atualmente existem 104 municípios com essa característica. A votação terminou às 17 horas no horário de Brasília e apenas meia hora depois, os primeiros resultados já eram conhecidos, como a definição da Prefeitura de Belém, a capital do Pará. Para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, as eleições transcorreram da melhor forma para a democracia, com monotonia, ou seja, sem problemas graves. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância
as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. Um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver. Mais de 33 milhões de brasileiros estavam aptos a votar, mas segundo a Justiça Eleitoral, apenas 23 ocorrências foram registradas. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. O deputado Abílio Brunini foi eleito em segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso. O repórter Luiz Oliveira, da Rádio Assembleia de Mato Grosso, tem mais informações sobre como foi a votação. Maria Aparecida Ribeiro, presidente do TRE de Mato Grosso, havia prometido uma apuração rápida. Em meia hora, cravou a desembargadora no dia anterior. E ela quase acertou. Às 4h37 da tarde, 29 minutos depois da primeira parcial, saiu a confirmação matemática do resultado que deu a Abílio Brunini a vitória na corrida pela Prefeitura de Cuiabá. Encerrando as eleições, dentro do prazo previsto, nós prevíamos 30 minutos, mas isso é graças à competência dos nossos servidores, dos nossos técnicos aqui do TRE. Com 171.324 votos, 53,8% dos cuiabanos escolheu o deputado federal do PL contra 46,2% de votos que recebeu Lúdio Cabral, deputado estadual pelo PT, num segundo turno incerto, em que as pesquisas apontavam crescimento e um empate ou provável virada do petista sobre o líder da primeira votação. Quando deu seu voto ainda pela manhã, Abílio falou sobre o ritmo cansativo da campanha. Foi muito intenso, muito corrido. A gente fez campanha faça sol, faça chuva, literalmente. Foi bem puxado e eu sou grato a Deus. É imprevisível. A eleição em Cuiabá é sempre essa adrenalina, parece final de Copa do Mundo nos pênaltis, Todo lugar que a gente foi, nas ruas que a gente passou, eu não via esse crescimento. Onde a gente passou, a gente vê o povo abraçando a gente, falando no número 2, se mostrando positivamente pra gente. Então a rua está diferente dos números. A eleição de Abílio abre uma cadeira na Câmara Federal, que deve ser ocupada por Rodrigo Dazaeli, empresário e ex-vereador pelo município de Rondonópolis, que recebeu 6.965 votos em 2022. Com a colaboração de Aline Ferreira e Cleiton Agostinho, Luiz Oliveira, Rádio Assembleia em Cuiabá, Mato Grosso, para a Rádio Câmara e emissoras parceiras. Confira o resultado das eleições do Nordeste neste segundo turno com a repórter Edileide Vilaça, da Rádio Câmara de João Pessoa, na Paraíba. No Nordeste, foram 4 capitais que elegeram no segundo turno seus prefeitos e vice-prefeitos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil, teve 55,34% da votação, com 222.661 votos, contra 179.714 votos de sua adversária, a deputada federal Natália Bonavides, do PT, que alcançou 44,66% do eleitorado. E aqui na Paraíba, João Pessoa reelegeu o atual prefeito Cícero Lucena, do PP. Ele obteve 63,91% dos votos. E o candidato Marcelo Queiroga, do PL, ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, ficou com 39,9%. Cícero Lucena já estava considerado eleito com 84,86% das urnas apuradas às 17h35. Apenas 35 minutos de apuração ele já estava praticamente eleito, já considerado eleito. E durante a campanha eleitoral, Cícero Lucena foi alvo de diversos ataques por parte dos adversários, levando em consideração principalmente operações policiais, que o colocaram no centro das atenções políticas. Entre as operações está a Operação Território Livre, em que a primeira-dama, Laura Emília Lucena, foi presa. Dias depois, ela teve a prisão revogada, mas com a determinação do TRE da Paraíba de usar a tornozeleira eletrônica. Ela foi indiciada por crimes como peculato, coação eleitoral e constrangimento ilegal. Laura Emília é esposa de Cícero Lucena.
Ele não foi citado na operação. E no discurso da vitória, num misto de emoção e mágoa, Cícero Lucena dedicou a vitória à esposa e alfinetou os opositores. Mulher corajosa, mulher com fé, com descoragem de enfrentar os problemas. Me permita oferecer pela injustiça que ela simboliza nessa campanha, oferecer essa vitória a Laura Emília Lucena. Já Aracaju, capital do Sergipe, elegeu neste domingo sua primeira prefeita, Emília Correia, do PL, com 57,46% dos eleitores, enquanto que Luiz Roberto, do PDT, ficou com 42,54%. No Ceará, em Fortaleza, até a véspera das eleições, as pesquisas apontavam empate técnico entre os dois candidatos. A votação foi realmente apertada a favor de Emílio Leitão, do PT, que obteve 50,38% dos votos válidos, que derrotou André Fernandes, do PL, que teve 49,62%. A disputa em Fortaleza foi voto a voto e, em certo momento, a diferença entre os candidatos era de apenas um voto. Com 100% das urnas apuradas, a diferença de votos entre eles foi de quase 11 mil. Essa foi a única vitória do PT em capitais em 2024. Foi em Fortaleza, no Ceará, com a eleição aí do petista Emílio Leitão. Edileide Vilaça, da Rádio Câmara de João Pessoa, Paraíba, para a Rádio Câmara de Brasília e emissoras parceiras nas eleições 2024. 7h41, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve a diversidade do Brasil. Ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, as sessões, os discursos, as votações e as homenagens. O debate, os acordos, a polêmica, a reação. O trabalho do seu representante. Acompanhe, segunda a sexta-feira, direto do plenário Ulisses Guimarães. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O programa traz entrevistas e matérias especiais que aprofundam temas sobre a sustentabilidade ambiental. Quadros especiais destacam dicas para um meio ambiente equilibrado e novidades científicas sobre a dinâmica do planeta. Você pode ouvir Salão Verde em 4 horários. Segunda-feira, ao meio-dia e às 10h45 da noite. Terça-feira, às 6 da manhã e sexta-feira, ao meio-dia. Tá tudo disponível a qualquer hora na internet e nos podcasts da Rádio Câmara. A sua história importa. É normal sentir ansiedade em algumas situações, como nos desastres naturais. Mas se ela não te deixa relaxar ou manter sua rotina, peça ajuda. Os sintomas são dificuldade de respirar, suor exagerado, tremores, sensação de fraqueza, boca seca ou dor de barriga. Você não está sozinho. Uma campanha da Rádio Câmara. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Legislativo. Câmara é notícia. Câmara pode votar projeto que torna crime filmar pessoas sem consentimento por baixo da roupa. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que torna crime fotografar ou filmar mulheres sem consentimento por baixo da saia ou por alguma fenda no vestido ou roupa. Hoje o Código Penal já considera crime a divulgação e registro não autorizado de ato sexual. Essa previsão foi aprovada há 10 anos com a lei conhecida como Carolina Dickmann, uma referência à atriz que teve fotos íntimas roubadas e divulgadas depois de invasão de seu computador pessoal. O projeto original, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, prevê apenas que os telefones celulares e câmeras fotográficas sejam equipados obrigatoriamente com um mecanismo para produzir ruído quando as câmeras forem acionadas, uma maneira de alertar as vítimas da gravação.
O texto foi alterado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços pelo relator, deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Ele considerou que o barulho da Câmara ao ser acionada impediria também a identificação do assediador e optou por tornar a prática crime. A proposta teve regime de urgência aprovado, o que permite que seja votada diretamente no plenário da Câmara sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Welter, do PT do Paraná, a proposta protege as mulheres. O projeto ele tem a intenção de evitar assédio a pessoas que estão expostas e a gente encaminha voto favorável. É importante que seja votada para proteger especialmente mulheres. A pena prevista para o crime de filmar partes íntimas das mulheres sem autorização será de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, a mesma pena do crime de divulgar cena de sexo sem consentimento. O projeto também obriga que celulares e aparelhos de comunicação tenham mecanismo para acionar em caso de emergência o Ligue 180, central telefônica que recebe denúncias de violência contra a mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Câmara ou melhor, deputados afirmam que acordo de reparação pela tragédia de Mariana representa um avanço. E a repórter Maria Neves detalha o plano e a fiscalização da Câmara. Na avaliação de deputados mineiros, o acordo para a reparação dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, representa um momento histórico. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que permanece a tristeza, mas agora há também um sentimento de dever cumprido, uma vez que o acordo vai permitir reparar pelo menos os danos ambientais e econômicos, já que a vida não tem preço, disse o deputado. Na tragédia ocorrida em novembro de 2015, 19 pessoas morreram. Nós conseguimos um avanço. Esse avanço ele traz recursos para os pescadores artesanais, para a agricultura familiar, 1 bilhão para a Agência Nacional de Mineração, que padece de recursos do governo federal para que a mineração seja sustentável e responsável. Então hoje é um momento especial, não de comemorar, mas de sentimento de dever cumprido. Pelo acordo assinado entre governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e as empresas envolvidas na tragédia, que são Vale, BHP e Samarco, as mineradoras vão pagar 132 bilhões de reais para a reparação dos danos. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, 32 bilhões já estão disponíveis. Esse valor será destinado principalmente para o pagamento de indenizações à população afetada. O acordo prevê que agricultores e pescadores artesanais irão receber R$ 95 mil. Pessoas da região atingida que não conseguiram comprovar na justiça que foram afetadas com o rompimento da barragem vão receber R$ 35 mil. O governo estima que cerca de 300 mil pessoas serão beneficiadas. O pescador artesanal Manuel Bueno reclama que essa indenização é insuficiente para reparar os danos sofridos pelos atingidos. Nós estamos há 9 anos sem receber nada. E quando você vê falar de uma indenização de R$ 95 mil, nossas embarcações sucateadas, a nossa saúde não está muito boa, pressão alta é tudo. E a gente vê isso aí, a gente não está contente. Para nós, atingidos, não está atendendo. Talvez atenda muito bem os governadores, o poder público, mas nós atingidos ainda não é suficiente. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o principal avanço do acordo foi obrigar as empresas a repassar o dinheiro ao governo, que ficará responsável por atender as demandas da população afetada. Rogério Correia também garantiu que a Câmara vai fiscalizar o cumprimento do que foi acordado. Nós vamos continuar o nosso trabalho agora fiscalizando que cada ponto do acordo seja cumprido, passando desde a indenização individual, mas também daquilo que vai significar saneamento básico, implantação de uma universidade na região, as questões de saúde, porque muitos estão doentes. Câncer é uma preocupação agora muito grande depois das pessoas comerem peixes que estavam envenenados pelo minério, como também a água. Tudo isso tem que ser, então, fiscalizado. O deputado Padre João, do PT mineiro, disse esperar que o acordo sirva de exemplo para as empresas de
que investir em prevenção é melhor que gastar em reparação. Ele sustenta que as mineradoras não gastariam nem 1% do valor acordado para evitar a tragédia. O deputado também cobrou do judiciário a punição dos culpados pelo crime. O judiciário é que fica devendo ainda, porque o crime não tem ninguém preso. Ninguém preso. Então, de um lado, na política, o acordo resolveu. Mas agora, e a reparação do crime dos 19 mortos, da morte de um rio, da restrição de atividades econômicas de milhares de pessoas na bacia do Rio Doce, das moradias perdidas? De acordo com o entendimento firmado, as mineradoras vão repassar os 100 bilhões de reais restantes ao governo federal em 20 anos. O dinheiro será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social por meio de um fundo específico. Além de atender as pessoas afetadas, esse montante será destinado também a ações de recuperação ambiental, obras de saneamento e melhoria de rodovias. O governo também vai destinar 5 bilhões de reais para o Fundo Popular da Bacia do Rio Doce. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, essa foi uma reivindicação dos movimentos sociais da região. Messias garantiu que esses recursos vão financiar os projetos apresentados pelas comunidades locais. Ainda no que se refere à recuperação ambiental, o acordo prevê que as empresas terão de retirar 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos dos rios afetados, recuperar 54 mil hectares de floresta nativa e 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Exposição na Câmara dos Deputados celebra a importância da filantropia no atendimento da população vulnerável. O repórter Cid Queiroz tem mais informações. Uma exposição na Câmara celebra o Dia Nacional da Filantropia. Organizado pelo Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas, o estande no Espaço Mário Covas convida os visitantes a conhecer o trabalho de milhares de entidades filantrópicas espalhadas por todo o país. 20 de outubro é o Dia Nacional da Filantropia. No Brasil, existem mais de 27 mil instituições filantrópicas fazendo atendimento gratuito à população carente nas áreas de saúde, assistência social e educação. A filantropia se confunde com a própria história do Brasil. Já em 1543, era fundada a primeira Santa Casa, Santa Casa de Santos. Em 1548, os jesuítas abriam as primeiras escolas no Brasil. Coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Entidades Filantrópicas, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi o autor da lei que instituiu o Dia da Filantropia. É um setor pujante que tem um grande número de voluntariados, pessoas que, portanto, dedicam voluntariamente ao corpo diretivo dessas instituições sem receber nada. Também um setor de profissionais de saúde em todo o Brasil, profissionais da área da educação, assistência social, que geram mais na saúde 230 milhões de atendimentos. Só na área de educação, 778 mil alunos estão na área das entidades educacionais, 625 mil atendimentos na área da assistência social. Segundo Brito, as instituições filantrópicas preenchem uma lacuna importante no atendimento à população mais vulnerável em locais onde o governo não consegue alcançar. Em 900 municípios do Brasil, a Santa Casa ou Hospital Filantrópico é o único serviço de saúde disponível na rede hospitalar para aquele município. Você imagine a força que tem, a capilaridade. São 1.800 instituições filantrópicas na área da saúde, atuando nos municípios brasileiros, parceirizando, atuando conjuntamente com os governos. Mas elas chegam, às vezes, em pontos aonde o governo não consegue chegar. Na exposição, as crianças recebem um gibi da Turma da Mônica, que conta histórias do movimento filantrópico e ensina como podemos construir uma sociedade melhor através do voluntariado. A mostra pode ser visitada até 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, de 9 a 17 horas, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães.
Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótimo dia para você. Até amanhã. Câmara é notícia.